Olá, bem-vindos ao primeiro programa fechamento do ano. Não só o primeiro programa fechamento do ano, de um novo ano, mas de um novo Brasil. A gente assistiu aí, ou espera-se pelo menos que seja um novo Brasil. A gente assistiu aí a posse, acho que todo mundo que está nos acompanhando assistiu aí a posse do Lula. Essa festa que foi uma festa de esperança, 40 mil brasileiros estiveram lá para acompanhar essa cerimônia, que é uma cerimônia que acaba sendo muito prolongada. O Lula fez um discurso no Congresso, depois fez um discurso no Parlatório. A nossa capa, inclusive, é sobre isso. É o terceiro mandato do Lula, o terceiro ato. Talvez seja o último mandato do Lula, caso ele não venha a disputar a reeleição. E a gente teve várias cenas interessantes, o Cacá vai até mostrar para a gente aí, esse momento em que o Lula sobe a rampa, esse favor que o Bolsonaro fez ao Lula de ao não comparecer, permitir que o Lula subisse ali com representantes do povo. Aquilo parecia uma grande cena da a grande família do Brasil, tinha até uma cadela, a cadela Resistência, faltou ali talvez um gato e um papagaio, mas estava quase todo mundo ali representado no país. Entre outras cenas muito emocionantes, o Lula falou 19, citou no discurso um palatório à população, aos apoiadores que o esperavam ali na porta do Palácio do Planalto, citou a desigualdade, o termo desigualdade por 19 vezes. Este vai ser um tema central desse programa hoje, quer dizer, a promessa do Lula de combater a desigualdade em todas as suas frentes, não só econômica, mas também de gênero, de raça, como concretizar isso, como será possível fazer isso nas circunstâncias atuais da economia brasileira, nas circunstâncias atuais também, depois de uma eleição tão difícil, tão apertada, com metade da população, vamos dizer assim, não votou no Lula, e grande parte dessa população também muito refratária à posse do presidente Lula, um país que ainda continua dividido, apesar de a gente ter visto aí nos últimos dias, passaram-se finalmente as últimas 72 horas, não aconteceu nada, e a turma que estava parada na porta dos quartéis, agora resta só a alternativa de voltar para casa e tocar a vida. Para falar de todos esses assuntos, mas principalmente sobre a agenda e os desafios da desigualdade, do combate à desigualdade, a gente recebe hoje, para participar desse programa aqui, o professor João Sixto, que é do Instituto de Economia da UFRJ e também ex-diretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Sixto, há muito tempo a gente não se via, você até recentemente escrevia no site da Carta, deu uma sumida, então, obviamente, é um prazer tê-lo aqui de novo, conversar com você. Há muito tempo a gente também não se falava. Então, bem-vindo, boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Como sempre, para dividir esse programa aqui comigo, eu tenho o Maurício Tuzô. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sixto. Boa noite, Thaís. E a Thaís Reis Oliveira, que hoje aqui se dispôs a participar desse programa, já que a Fabíola Mendonça está tirando umas férias, merecidas férias aí de 2 semanas. Espero que ela esteja aproveitando. Thaís, bem-vinda. Oi, Sérgio, obrigada pela companhia e pelo convite para compor a bancada hoje. Sixto, voltando a esse ponto, quer dizer, o Lula ressaltou, eu acho que, eu tenho quase certeza que ele nunca antes tinha citado, nunca antes na história dos seus mandatos, tinha citado a palavra desigualdade com tanta ênfase. Foram 19 vezes no discurso, não é de hoje que ele fala, e tem o combate à desigualdade como prioridade. Obviamente, a gente está vendo a situação geral do Brasil, ainda um desemprego muito alto, embora tenha caído nos últimos tempos, mais de 30 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população vivendo a insegurança alimentar, fora os problemas que se acumularam antes da desigualdade histórica do Brasil, que tem a ver com racismo, com a escravidão, com a diferença de gênero. E a pergunta que eu faço é a seguinte: obviamente a boa vontade existe e está clara e foi expressada. Agora, existem instrumentos, o Brasil terá condições, nesses 4 anos de mandato, de promover alguma mudança perene em relação ao combate à desigualdade? Eu só não queria me estender muito não, mas só para lembrar um ponto. Os dois primeiros mandatos do Lula foram mandatos que conseguiram incluir gente no mercado de consumo, melhorou a renda das camadas mais baixas, mas triscou, vamos dizer assim, arranhou
esse problema central, que é o problema da desigualdade e concentração de renda do país. O que você acha que precisa ser feito diferente neste mandato? Olha, o principal ponto para fazer distribuição de renda no Brasil é o salário mínimo. As pessoas falam muito do Bolsa Família, o Bolsa Família é extremamente necessário, mas é um programa que a gente deve pensar que ele é passageiro pela vida de cada família. Ele não deve ter o programa de final, de continuidade, um programa de longa duração para cada família em particular. Ele deve ser um programa permanente, porque o Brasil precisa superar essa desigualdade e, na verdade, essa miséria da base da pirâmide. Mas a questão mais importante para haver distribuição de renda é o salário mínimo. Isso já foi provado, que o salário mínimo é a chave da distribuição da renda, porque quando o salário mínimo aumenta, ele leva para cima outros rendimentos. Quem ganha 1,5 salário mínimo também sobe, quem ganha 2 também sobe, mas a base mesmo é de um salário mínimo. E esse salário mínimo, ele também tem um papel importantíssimo na Previdência Social. Na verdade, grande parte, eu diria que quase a totalidade assim, dos benefícios pagos pela Previdência Social, mais que 85%, recebem um salário mínimo. Então, na verdade, é uma política de recuperação do salário mínimo que melhora a distribuição de renda no Brasil e que faz aumentar o poder de compra da sociedade. A gente pode imaginar que outras variáveis também têm alguma contribuição? Tem, como o Bolsa Família, mas é uma contribuição pequena quando comparada com o salário mínimo. Bom, a variável-chave é recuperar o valor do salário mínimo, recuperar, na verdade, a trajetória de recuperação do salário mínimo que existia no governo Lula e depois no primeiro governo Dilma. Professor, amanhã o Lula se reúne com alguns ministros e espera-se que dessa reunião seja alinhada uma mensagem para a economia mais coesa, né, quando compara-se com declarações que pessoas do alto escalão têm dado aí nos últimos dias. Acho que o caso mais emblemático envolve o Haddad e a Gleisi, que divergiram publicamente em relação à desoneração dos combustíveis. Mais recentemente, o Carlos Lupe, que assume a Previdência, defendeu uma reforma da reforma da Previdência, foi desautorizado na sequência pelo Rui Costa. Esse é um governo que vai acomodar visões bastante divergentes em relação à política econômica e tem provocado aí a velha reação do mercado, que sempre demonstrou má vontade com a política econômica do PT. Como garantir, por exemplo, que algumas dessas medidas de combate à desigualdade vão, de fato, adiante, sem que esse governo tenha que ceder em pontos fundamentais de uma visão desenvolvimentista para a economia, acomodar aí essas ideias divergentes e lidar com a pressão da imprensa e do mercado? Bom, Thaís, eu penso o seguinte, que está havendo esses dias, eu vi isso agora ontem, uma supervalorização, na verdade, de questões que eu acho que são pequenas perante a ideia toda de governo do presidente Lula. Então, essa coisa assim, divergindo sobre impostos, sobre medidas que devem ser finalizadas ou não. Então, isso tudo eu acho pequeno, sabe? Eu acho que o governo vai ajustando ao longo do caminho que vai percorrendo. Já no terceiro dia de governo, no segundo dia de governo, que vai estar tudo alinhado. São 37 ministros. Como é que vai se alinhar em 2, 3 dias 37 ministros? Eu acho que é preciso haver muitas reuniões, é preciso ter muita articulação interna. Eu acho o seguinte, que a questão mais fundamental, conforme eu já falei, na economia,
ter um discurso único e uma política de recuperação do salário mínimo. Eu acho que é necessário lá resolver os problemas da Previdência, é necessário resolver o problema aí da gasolina, é necessário, que parece mais um problema político do que um problema econômico, é necessário. Mas eu acho que o carro-chefe vai ser mais renda na mão da população e mais consumo. E isso que vai gerar mais investimento. Tem uma visão que eu diria que é um pouco embaralhada, que as pessoas pensam que o carro-chefe é o incentivo ao consumo. Eu acho que o carro-chefe tem aí como bandeira essa ideia de gastar mais, ter acesso a bens, etc., mas, na verdade, quando se aumenta o consumo, o que se tem em decorrência disso é o aumento do investimento. Então, vão ser duas variáveis que vão caminhar em paralelo, o consumo e o investimento. Professor, o senhor estava falando sobre a necessidade de unidade na política econômica. Eu quero perguntar, na sua avaliação, como será possível, nesse início de governo, né, dada a heterogeneidade da equipe, né, esses nossos 4 heróis que estão aí, né, o Fernando Haddad, o Geraldo Alckmin na indústria e comércio, a Tebet, Simone Tebet no planejamento e a Esther Dweck na gestão, têm origens distintas, pensamentos distintos, e qual a integração possível e mínima que você acha que essa equipe aí possa ter? A Tebet falou que eles, não sei em relação a Dweck, não sei, mas ela se referiu a ela, a Haddad, ao Alckmin, nós temos ascendência libanesa, isso já ajuda. É o suficiente, professor? Acho que não. Acho que tem que ter mais Lula do que qualquer outra coisa. Na verdade, quem vai alinhar todos os ministérios é a palavra do Lula. E eu acho que existe boa vontade na área econômica, os 4 ministros que você citou, na verdade, eles estão muito mais dispostos a alinhar do que qualquer outra coisa. A Esther vai tratar, na verdade, do funcionalismo público. E os outros ministérios que vão tratar assim para fora, não tem nenhum sentido, eu não vejo aqui nenhum sentido, nenhuma posição, na verdade, de conflito. Tá? Eu acho que o planejamento agora está mais livre e pode pensar livre de outras tarefas, né? Como essa de administração das carreiras do serviço público. Então, eu acho que ele pode pensar numa coisa que tem a ver só com ele, que é no planejamento. Eu acho que o planejamento é uma questão central desse governo. A gente já teve experiências dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, eu acho que deram pouco peso ou quase nenhum peso à ideia de planejamento. Então, dessa vez, o planejamento, o Ministério do Planejamento, tem uma coisa para fazer, que é planejamento. Não tem outra coisa. Então, tem o planejamento para fazer que faça planejamento. O Alckmin vai tratar das exportações brasileiras, é isso, vai estimular exportações. Não vai fazer nada diferente disso. E o Haddad vai ficar ali como o coordenador, diria assim, das 4 pastas. E todo mundo ali está torcendo para essas 4 pastas saírem muito bem. Exceto a Esther Dweck, os outros estão dispostos a ser mais do que simplesmente ministros, se é que a gente pode chamar ministros de simplesmente. Então, estou pensando em muita coisa à frente. Então, excetuando a Esther Dweck, os outros 3 têm pretensões muito elevadas para frente. Então, eles vão pretender fazer uma boa administração, uma administração bem coordenada. Por falar nisso, aproveitando esse gancho da pergunta do Maurício, eu queria que a gente assistisse rapidamente uma declaração da Simone Tebet na sua cerimônia de posse hoje. Primeiro que ela apareceu meio que reclamado que sobrou para ela. Ela queria uma pasta social claramente, ou algo nessa área. Ela falou, tem muita convergência nessa área, mas tem divergência na área econômica. Vamos assistir, porque depois o senhor falou de planejamento, eu queria justamente entrar nessa discussão, mas antes vamos assistir rapidamente esse curto trecho do discurso de posse da Simone Tebet. Cacá, por favor. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra num convite especial do presidente.
E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim: não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei: presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá: Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele: mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz: é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Eu, antes de fazer a pergunta, Cic, só queria ler aqui alguns comentários. Estão chegando aqui vários comentários aqui de quem nos está assistindo. A Maria Helena, por exemplo: Carta Capital, parabéns, jornalismo nota 10, longa vida, ano Lula novo. Maria Helena, muito obrigado aí por nos apoiar. O Gilmar Danilo: eu sinto que aos poucos vamos melhorar, não vai ser um período maravilhoso, mas ao menos não vamos mais andar para trás. A Djanane Blanco Canavarros: Brasil saindo da escuridão para a luz, simplesmente maravilhoso. E a Bárbara Ferreira Arena: viva o retorno das políticas públicas. Sixto, justamente sobre esse ponto, você ressaltou que o planejamento é importante. Há muito tempo o Brasil abandonou essa ideia do planejamento estratégico, do planejamento de longo prazo, embora a gente tenha de admitir que no governo Lula tenha havido ali alguma tentativa de organizar essa área. Não foi possível avançar tanto, mas você teve uma tentativa. A pergunta é: aí o Lula escolhe para o Ministério do Planejamento alguém que discorda frontalmente do pensamento econômico da maioria petista, o pensamento do PT, que é criar estruturas e planejamento do governo. O governo, como indutor da economia, escolhe alguém que tem um outro pensamento, que acha que o Estado tem que se retirar e ficar mais afastado da economia. Isso parece, a seus olhos, um sinal de que o PT, esse governo Lula, pode ser menos intervencionista, para usar esse termo que o mercado financeiro adora tanto, do que foi em outros momentos? Olha, antes, para não ser injusto, eu queria lembrar que, de fato, no governo Lula, no segundo mandato, ele tentou fazer uma recuperação da ideia de planejamento. Existia até um projeto que se chamava Brasil 2022, e quem organizava era o Samuel Pinheiro Guimarães, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, onde estava sendo preparado, na verdade, um plano para o Brasil, na época de 10, 12 anos na frente, alcançar em todas as áreas. Então, o governo fazia... Desculpa, rapidinho. Esse plano não incluiu o Bolsonaro, não, né? Não, o Bolsonaro... Na verdade, o plano foi abortado antes, mas ele seria abortado de qualquer forma. Mas a ideia era essa, era Brasil 2022. E havia reuniões internas, de fato, no governo, era o Samuel Pinheiro Guimarães que liderava, e havia reunião em todos os ministérios, havia reuniões discutindo qual era a meta, qual era o caminho a ser alcançado, quais seriam as metas intermediárias, e acabou depois do governo Lula, se abandonou esse projeto, que era liderado pelo Samuel Pinheiro Guimarães, porque ele estava na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu espero que a gente recupere agora essa ideia de planejamento de fato. O planejamento ele não tem, como é discutido, e é óbvio, ele não tem
dinheiro para distribuir. E, portanto, ele não cacifa diretamente nenhum político a um cargo de presidente. Ele não tem um Bolsa Família na mão, ele não tem um Minha Casa Minha Vida na mão. Na verdade, o que ele tem são recursos para organizar a ação do próprio governo. E é isso que o Brasil precisa. Eu realmente não sei se a Simone Tebet era mais adequada. Vamos ver qual é a equipe que ela vai convocar. Esse Ministério do Planejamento ele começa há décadas atrás com Celso Furtado. Então, era a ideia de fazer planejamento. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? E agora eu espero que, se não fizer planejamento, não tem nada para fazer. Então, eu espero que faça alguma coisa que seja planejamento. E gostaria muito que a Simone Tebet se inteirasse desse assunto, que é um assunto extremamente rico, fascinante, existem experiências daí no mundo e que podem dar resultado. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa seguir um caminho de desenvolvimento que seja prolongado, que não seja interrompido, que mude de direção. Na verdade, precisa seguir um caminho. E esse caminho não existe por enquanto. E o planejamento é exatamente isso, é traçar esse caminho, né? Com metas, com ponto de chegada, com ponto de partida, etc., etc. Então, tem toda essa organização para a economia e para a sociedade que o planejamento tem que traçar. Professor, o senhor falava anteriormente do aumento do salário mínimo, do Estado, dos investimentos do Estado como indutores de mais emprego e renda, e o trabalho especificamente vive uma situação bastante complicada, né? Havia uma esperança que com o fim da pandemia a atividade econômica ia retomar certa atração. Isso não aconteceu em 2022, segundo alguns estudos que têm sido divulgados por aí, o que mostra, então, que vai ser difícil para o governo Lula, que chega num país tão dividido, com uma relação conflituosa com o Congresso, apresentar soluções para o trabalho e renda tão rápidas. Diante desses desafios e das prioridades que esse governo vai ter que elencar, o que é mais importante para dar uma resposta para a população nessa melhora de renda e emprego rápida? Olha, melhora de emprego e renda rápida, eu acho que não vai ser possível, mas até com alguma velocidade. Olha só, a gente tem que abandonar, na verdade, essa ideia de trabalhadores trabalharem em Uber, entregadores de sanduíche e refeições. Isso aí é um trabalho totalmente precário e que gera pouca renda para a economia e, na verdade, o recebimento desses trabalhadores é muito baixo também. A gente precisa retomar a ideia de reindustrializar o Brasil. E um ponto importantíssimo dessa reindustrialização vai ser a Petrobras, e com, novamente, construção de plataformas com aqueles índices de elevada participação de produtos nacionais. Então, uma plataforma, na verdade, é uma cidade. Tá? Ali dentro tem uma microcidade, ali dentro tem tudo. E, como acontecia no segundo governo Lula, na verdade, era o seguinte, que você via naquela plataforma que o colchão tinha que ser nacional, os talheres tinham que ser nacional, tudo que tinha dentro de uma plataforma, acho que tinha um índice na época, eu acho que era de 60% ou 70% de produtos nacionais dentro de uma plataforma. A Petrobras ela pode começar a puxar essa industrialização, porque é algo que é muito palpável, está aqui na frente. Mas o Brasil tem que pensar grande em termos de indústria. O Brasil exporta, na verdade, vou dar aqui um exemplo. O Brasil exporta muito pouco cacau, já produziu muito cacau, mas exporta o cacau. Aí os maiores produtores de chocolate do mundo não têm cacau.
Então, o Brasil não faz nenhuma sofisticação naquilo que produz. A mesma coisa é couro. O Brasil é um dos grandes exportadores de couro do mundo, mas não faz o que a Itália faz, que é fazer o design, a bolsa, o sapato, e exportar algo que tenha elaboração. Então, eu estou dando coisas muito simples, porque bolsa, sapato, não é difícil de produzir, e o Brasil exporta o couro bruto. Então, a gente tem que começar a pensar em médio prazo nessa questão. E eu acho que iniciar essa retomada da industrialização brasileira via Petrobras. Professor, eu quero pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre sua expectativa em relação ao BNDES, né? Agora sobre a presidência da Luiz Mercadante. A gente sabe que o banco, né, na fase Guido Mantega, lá no segundo governo do Lula e governo Dilma, ele foi indutor daquela política dos campeões nacionais, que muita gente dentro do próprio PT, inclusive, considerou equivocada. Eu sei que o senhor é um analista disso há bastante tempo. Eu queria que o senhor falasse sobre a expectativa que tem desse novo BNDES. O Mercadante falou que dessa vez o objetivo vai ser ajudar as pequenas empresas, os pequenos empresários. Qual o futuro o senhor enxerga como um caminho viável e necessário para o BNDES nos próximos anos? Olha, eu estou esperando para ver o que vai acontecer no BNDES. Ainda não tenho nenhuma ideia mais definida. Eu vi lá algumas declarações de excelentes intenções, mas o BNDES é algo que a gente só percebe quando ele está realizando, quando, na verdade, aqueles que tomam crédito colocam esse crédito para girar a economia, né? Quando constroem uma fábrica nova, quando ampliam a planta de outras fábricas, etc, etc. Olha, eu não tenho nada contra aquela política que é chamada de campeões nacionais, né? Isso aí eu acho essa política bastante interessante. O que eu não acho interessante é, na verdade, abandonar o incentivo e o crédito ao médio, ao pequeno, ao microempresário. Isso tem que ser retomado, ou pelo menos iniciado, com bastante força. Mas eu não acho que tem que abandonar os grandes, não. Tem que incentivar os grandes. Tem que olhar para as experiências bem-sucedidas, por exemplo, de Coreia, de China. Na verdade, o que eles têm são grandes, na verdade, mega conglomerados. Então, o Brasil tem que retomar essa ideia. E isso não tem nenhuma contradição com o incentivo ao médio, ao pequeno, ao microempresário. Então, eu acho que, na verdade, eles são complementares. A gente deve ter de tudo. Deve ter um leque de produtores, ofertantes na economia, de tamanhos e mercados diferentes. Então, eu acho que o BNDES não deveria abandonar isso que são chamados de os campeões nacionais. Se isso aí quer dizer os grandes, não deve abandonar os grandes. Deve seguir com os grandes e todo o leque completo de tamanhos possíveis de produção. Cris K, que também nos assiste, o mercado não fica nervosinho quando ouve um presidente dizer que pintou um clima, mas quando um presidente fala em acabar com a desigualdade social, aí ela entra em polvorosa. Sixto, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar o bloco e te liberar para, sei lá, dar uma caminhada aí pela orla do Rio de Janeiro, tomar cerveja, assistir uma novela, comemorar. É do Alessandro Florencio. O governo Lula conseguirá, mas antes eu queria também fazer, desculpa aqui, um ponto, a gente vai ouvir o Sixto nessa resposta, depois a gente vai ver um vídeo, mas depois, Senatore, você está aí, nós vamos fazer uma sessão Senatore, porque ele enviou aqui 3 perguntas, e aí uma pergunta para cada um de nós, depois nós vamos responder. Então, Senatore, acompanha aí que depois virá o bloco Senatore. Mas o Alessandro Florencio, o governo Lula conseguirá aprovar a tão esperada reforma tributária? Eu só queria fazer um adendo aqui rápido, professor, porque também é outra questão. A reforma tributária, a gente sabe também que o sistema tributário brasileiro é um propagador da desigualdade brasileira pela forma como ele tributa. O Haddad, embora o governo esteja falando muito em taxar os ricos, lucros de dividendos, patrimônio, renda, transmissão de herança, ele chamou para a Secretaria Especial de Reforma Tributária o Bernardo Api. O
projeto do Bernardo Api, em tese, é só um projeto de simplificação dos impostos. O Bernardo Api não trata exatamente desse ponto. Aí eu pergunto, e reforçando a pergunta aqui do Florencio, tu acha que o governo Lula finalmente encarará como uma missão fazer uma reforma tributária que não só simplifica os impostos, mas que transforme o sistema de uma forma em que ele seja mais progressivo e não seja regressivo como ele é hoje? Eu espero que sim. Eu gostaria muito que fosse. Essa coisa da simplificação, ela é realmente necessária. Isso criou, inclusive, nas grandes empresas, departamentos da área tributária, só para ver como, diante dessa teia toda de tributária, como pagar menos. Então, se simplificar, eu acho que fica mais fácil e vai aumentar o recolhimento. Tá? O que eu acho é que tem que olhar o outro lado também, que são esses que você já mencionou. Aí eu acho que vai ter que ter muita força no Congresso Nacional, né? Tem uma série de distorções que tem a ver com a injustiça tributária brasileira, mas tem a ver também, na verdade, com um pequeno grupo, na verdade, que se opõe a qualquer tipo de reforma para manter os privilégios. Então, vou citar esses que vocês já conhecem, mas que são absurdos. Por exemplo, helicóptero, jatinho, não paga imposto como o IPVA, os automóveis pagam. Aí eles não pagam, eles pagam outras taxas. Lá, se entrou no aeroporto, paga, mas nós também de carro pagamos. Não só eles. Então, tem muitas distorções nessa área, muitas mesmo. São essas que você já citou, poderia acrescentar uma ou outra, mas assim, o que mais me preocupa aí não é o diagnóstico dessas distorções. Assim, a gente conhece muito bem. O que me deixa, na verdade, preocupado é que eu não sei se nós temos força. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Isso vai trazer muito pouca arrecadação, não muita, mas é bastante justo que se faça. Existem aí bilionários, milionários no Brasil. Mas a gente tem força para fazer isso? Eu gostaria que tivesse. O que mais me preocupa é a força para fazer a reforma tributária. As propostas, a gente conhece muito bem. Aliás, essa proposta sobre grandes fortunas, por exemplo, é do Fernando Henrique, a primeira que bateu no Congresso. Está lá arquivada até hoje e não anda. Então, é uma questão de correlação de forças. Vamos ver quem tem força para fazer essa reforma. É uma reforma de justiça social. Professor, isso é realmente assim, para acabar, é o sim ou não nesse caso? O senhor está otimista ou está moderadamente esperando o que vai acontecer? Estou esperando o que vai acontecer. Tá certo. Bom, professor, eu agradeço, mas agradeço muito a presença. Como eu disse, é sempre uma honra tê-lo aqui. O senhor que foi colunista da gente há muito tempo, a Thaís está até querendo que volte a escrever, depois a gente conversa sobre isso. Não ouvi o que você falou? Não, porque a Thaís até sugeriu aqui que o senhor volte a escrever para o site, quem sabe a gente negocia isso. Mas agradeço bastante. Mas antes de eu sair, só assiste com a gente aqui um outro trecho de uma posse. A gente está tendo ao longo dessa semana, amanhã teremos mais algumas, várias posses de ministros e de alguns do comando militar. A maioria dos discursos estão muito interessantes. Nós tivemos os dois maiores vexames até agora foram do comandante da FAB e hoje do comandante da Marinha. No caso da Marinha, porque o antecessor faltou, e no caso do comandante da FAB também, que meio que reclamou. Falei, estou assumindo aqui, minha família reclamou, mas eu estou aqui e eles vão entender um dia. Quer dizer, para mim, esse cara devia ir para a reserva diretamente, mas é o Brasil nesse ponto. Mas
Queria só citar esse caso, mas o que a gente queria assistir, na verdade, aqui era um trecho do depoimento do Silvio Almeida, do discurso do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que talvez seja o mais contundente dos discursos, o mais interessante, pelo menos na minha visão, dos discursos que foram feitos de posse nesses dias. Então, só assiste com a gente um pedacinho e depois o senhor pode seguir. Eu agradeço bastante, bem-vindo e até a próxima. E muito obrigado, Cicos. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Quero, no entanto, estabelecer aqui um primeiro compromisso. O compromisso desse Ministério com a luta de todos os grupos e vítimas de injustiças e opressões que, não obstante, resistirão a todas as tentativas de calar suas vozes. Por isso, permitam-me, como primeiro ato, como ministro, ato público, como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Bem, a Gisele Saviani, Gisele também que nos acompanha há muito tempo, a posse foi linda, tudo muito simbólico, viva a democracia. Mas como eu prometi, nós teremos aqui uma rodada Senatore, em homenagem ao Senatore, que é o nosso, que nos assiste há muito tempo, Senatore, estava com saudade. Então, tem uma pergunta para cada um. Primeiro para a Thaís. Thaís, o Freixo aguenta a chefe dele? Lembrando, o Freixo vai para Embratur, Sim, foi dado sim. no Ministério do Turismo à ministra que é ligada aos milicianos. Olha que situação. O Freixo está numa situação complicada, né, do ponto de vista da carreira dele. Ele que abandonou a sua posição no Congresso, tentou se eleger governador mais uma vez, tentou um cargo no Executivo, sem sucesso. Esperava-se, né, a expectativa antes das abóboras começarem a se ajeitar nesse caminhão dos ministérios, é que ele ocupasse uma posição no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né, ele que sempre atuou nessas áreas, é talvez a figura mais destacada da política carioca, em matéria de segurança pública, né, numa visão pró-direitos humanos, pró-garantismo, nesse enfrentamento tão direto às milícias, e o destino e os arranjos políticos, infelizmente, o levaram para essa posição que é complicada para ele, né, a Daniela Camargo, né, que é conhecida nas urnas como Daniela do Vaguinho, não tem, embora ela própria não tenha nenhuma relação direta, tá longe de ser um caso para levantar suspeitas, como são os casos envolvendo a família Bolsonaro. Ela traz uma bagagem muito complicada para o governo Lula e para o Freixo, que fica numa posição complicada, porque ele é subordinado dela, né? A Daniela agora é chefe dele na íntegra. Então, estou curiosa para acompanhar os próximos passos. Dessa relação, tanto da relação da Daniela Carneiro, na verdade falei Camargo, mas é Carneiro, com o governo, né? Ela criou uma crise para o governo ali já na entrada, e segundo, como que o Freixo vai se comportar nessa posição de chefe da Embratur no turismo, que não é exatamente assim uma área com a qual ele tem tanta familiaridade assim, não é onde esperava-se que o Freixo fosse ocupar um cargo de poder. Então, acho que tem ali talvez uma fonte, um risco de conflitos não desprezível. A Rita de Cássia Moreira e Gino diz: Freixo é gigante, vai achar seu espaço. Mas, Thaís, realmente bem, agora o governo
governo, que era a oposição, jogava pedra, vira vidraça, e você vê as situações que se criam, né? Quer dizer, quem imaginaria que o Freixo iria subornar alguém que é ligado às milícias? E aí, você deu a esse cargo, nessa frente ampla, à mulher de um personagem político que foi muito importante na campanha do Rio de Janeiro, que foi o Sim, que é o Vaguinho. O Vaguinho. Vaguinho, que era um cara ligado inicialmente ao bolsonarismo, que fez essa conversão num estado que se tornou muito complicado para o campo progressista, né? Não só por esse domínio das milícias, pelo crescimento das igrejas evangélicas. O Rio de Janeiro mudou muito, e o Maurício pode até falar mais sobre isso, em relação aos anos em que ele era brisolista. O Rio de Janeiro não é mais isso. E o Vaguinho foi muito importante na região também da Baixada Fluminense, que tem muito voto, muita população, foi importante. E a gente está vendo essas cenas de como você acomoda os aliados e de quem também você deixa de fora. Eu queria citar aqui, a gente acompanhou esse dia, deu uma nota no site também, que o caso do Requião. O Requião também foi alguém que se sacrificou no Paraná, mudou de partido, foi para o PT, conseguiu a maior votação que o PT já conseguiu no Estado. O PT elegeu, se eu não me engano, 3 deputados federais, 7 deputados estaduais no Paraná, e acabou recebendo um prêmio de consolação, que seria o comando do conselho, a presidência do conselho de Itaipu, e achou ruim, recusou, e criou assim, uma mini crise. E há outros insatisfeitos. Estou citando o Requião, que é um caso recente, mas há outros insatisfeitos que ficaram de fora. Por exemplo, todo mundo achava que o Janones teria alguma coisa, não teve. O Randolph, tão essencial na campanha, até agora não teve nada. O próprio PSOL, que acabou decidindo ficar distante do governo, acabou indo à zona de Guajajara, mas a zona de Guajajara foi como uma representante dos povos indígenas. Dos indígenas, não do partido. Não como do partido. Então, todos esses problemas que, obviamente, vai ter muito ruído e muita acomodação. E lembrando, alguém aqui lembra para mim que o Randolph será líder do governo no Congresso. É um posto importante, mas é óbvio, mas imaginava-se mais uma outra posição. Mas alguém já nos disse aí, já me disse em umas conversas, já disse para outros repórteres da revista, que esse é o ministério que tomou posse. A gente sabe também que tem depois a não necessariamente ele vai... vai depender de como o governo vai andar, o sucesso do governo, os eventuais problemas, escândalos e crises que a gente sabe que acontecem. Então, vamos ver ainda como isso vai desenrolar. A segunda pergunta do senador, diga. Não, é só rapidamente sobre esse assunto ainda, essa questão do turismo, né, do Ministério, da Embratur, ainda reflete a eleição carioca, né, os desdobramentos da eleição carioca. A gente vê que o Cláudio Castro, governador eleito aqui do Rio, claramente bolsonarista, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, por ele foi apoiado, e nós não temos um político do Rio de Janeiro de lustre, assim, digamos, no primeiro escalão do governo, numa posição de destaque. O mais destacado justamente o Freixo, que está nessa situação, nessa saia justa, digamos, porque ficou, na última hora, se viu subordinado, como você falou, da Daniela do Vaguinho, da Daniela Carneiro, que tem todo esse movimento aí histórico da região, com as milícias e do próprio partido lá. Mas só para lembrar que quem quase sentou nesse posto, né, de ministro do Turismo foi o Pedro Paulo Carvalho, que é braço direito do Eduardo Paes, prefeito, que fazia parte também dos acordos do Lula, para quem o apoiou aqui no Rio, e no final das contas, nem o Freixo, nem o Eduardo Paes conseguiram ascender ao Ministério do Turismo, que acabou ficando com o Vaguinho, que lá colocou a sua mulher, a Daniela. Quer dizer, isso é reflexo ainda da eleição do Rio, de saber que teremos eleição para prefeito daqui a 2 anos, o PT está negociando um apoio ao Paes, já tira o Freixo também da disputa para prefeito. Sim, com a chance, Maurício, de termos Jair Bolsonaro aí disputando ou o próprio, um dos filhos, quer dizer, o xadrez carioca, fluminense, melhor dizendo, está complicado. Futuramente, provavelmente escreverei sobre isso também para o site ou para a revista. Muito bem. O Maurício, senador, pergunta: como anda o pedido de prisão do Bozo que o PSOL lançou? Então, os pedidos de prisão do Jair Bolsonaro, eles voltam, tirando aqueles que foram elencados pela CPI e foram encaminhados ao Aras, a maioria deles volta à primeira instância, né? Há que se fazer um levantamento do que vai seguir, aonde vai seguir, mas, em princípio, todas essas ações vão ter continuidade. Quer dizer, esse talvez tenha sido um dos motivos dele estar lá hospedado na casa do Zé Aldo, senador.
É isso. E o senador pergunta para mim, diz que eu estou muito em paz, obrigado. Eu, às vezes engano também com essa minha expressão de esfinge, senador. E ele pergunta se Portugal está indo bem e se aquela onda de extrema-direita arrefeceu. Então, Portugal está vivendo uma crise engraçada, senador, porque o governo do Partido Socialista, o Partido Socialista conseguiu na eleição do ano passado essa maioria absoluta, então dificilmente acontece alguma coisa com eles. Hoje, por exemplo, teve um pedido de moção de censura, que é uma destituição do governo, e, obviamente, tendo maioria, o PS barrou, mas ainda contou com o voto do PCP, com o voto do Livre, que é um partido mais de esquerda também, e com a abstenção do PSD, que é uma espécie do tucanato aqui de Portugal, que acha que não é hora de mexer, de ter novas eleições. Esse será um pedido do Chega, que é justamente a espécie é o bolsonarismo de Portugal, e da Iniciativa Liberal, que é o equivalente ao Partido Novo do Brasil. Mas o governo tem tido uma série de problemas aqui, porque vários ministros estão caindo por problemas diversos. O ministro de Infraestrutura caiu porque uma assessora da TAP, da companhia aérea, pediu demissão para um outro trabalho e recebeu 500 mil euros de indenização. Isso virou um escândalo no país, perdeu o cargo. O ministro da Economia está sob risco, a ministra da Agricultura teve as contas bloqueadas e talvez perca o cargo, você tem problemas na área de saúde. Então, é uma crise de escolhas que o Antônio Costa, o primeiro-ministro, fez para compor seu gabinete, mas é uma crise que está assim. Portugal teve um crescimento razoável no ano passado, mas como outras partes do mundo também vive tanto a crise energética quanto os impactos da inflação provocados principalmente pela guerra da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia. Esse é o cenário de Portugal. Está tudo normal em tese, mas tem esse burburinho aí. Mas o Chega, nesse momento, só consegue fazer barulho. Não há nenhuma possibilidade que venha a ter uma posição maior do que tem hoje no parlamento, que já é demais para os padrões de Portugal. A gente está aberto aqui a outras perguntas, quem quiser mandar. Agora, Thaís, a gente levantou todas essas primeiras polêmicas, né? O Lula até chamou essa reunião amanhã, porque aparentemente o pessoal também é normal, como disse o Sixto, né, que estava aqui no bloco anterior, que você tenha desencontros no início de um governo novo, porque as pessoas estão chegando, estão se acomodando e tal. Agora, você acha que foi picuinha da mídia, vamos dizer assim, foi excesso, ou realmente é um bate-cabeça aí com alguma preocupação? Eu acho, Sérgio, que um governo que vai acomodar tantas, especialmente quando a gente está falando de economia, modos de ver a questão tão diferentes e pessoas que estão ocupando um espaço de poder tanto institucionalmente no governo quanto de influência em relação ao presidente Lula, né? Lembrando que é ele que vai arbitrar todas essas coisas. Eu acho que esse bate-cabeça demonstra ali, eu concordo com a ponderação, acho que é normal nesse início de governo, acho que o Sixto está absolutamente correto nisso, são muitos ministérios, muitas pessoas que ocupavam posições de poder correlatas ali, então acho normal que haja, assim, essas divergências, mas eu não, ao mesmo tempo não acho que é picuinha, porque tem visões divergentes que vão conviver dentro desse governo, vai haver um jogo de forças ali para ver qual delas vai prevalecer. Acho que esse caso envolvendo a desoneração dos combustíveis é um exemplo, o que a gente vai ter da relação entre Haddad e Tebet é outro exemplo, né? Os discursos que o Haddad tem feito até aqui têm mostrado que ele vai ser um ministro que se preocupa com as questões fiscais, que ele não vai levar tanto adiante assim essa visão, que ele vai ser um moderado. Ao mesmo tempo, figuras importantes dentro do partido têm outra visão. Uma dessas pessoas é a Gleisi, que não ocupa nenhum cargo formal no governo, não ocupa, mas é uma pessoa que tem muita influência sobre o Lula, tem muita influência sobre o debate público, sobre a militância do PT, então eu acho que, claro que o mercado está sempre turvado por uma questão ideológica, né, ou seja, está olhando ali naquela posição de quem sempre teve má vontade em relação aos governos petistas, né? Então eles estão falando de uma posição que é ideológica, mas ao mesmo tempo tem discursos que são sim divergentes e que estão ganhando tração
na imprensa. Acho que esse bate-cabeça vai se resolver ao longo dos próximos meses, mas vai haver um esforço de acomodação, com certeza, porque para além das pessoas de dentro do campo progressista, de dentro do próprio PT, esse governo acomoda pessoas que têm uma visão divergente a respeito de como a economia deve caminhar. Maurício, na reportagem que você fez para a edição impressa dessa semana, você trata não só da criação do Ministério dos Povos Indígenas, mas dessa, vamos dizer assim, inédita ocupação de cargos por representantes das etnias. Essa nomeação da Sônia Guajajara, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a decisão de colocar também uma outra representante indígena no comando da FUNAI, que também muda de nome, você acha que obviamente a gente está falando do histórico, não dá para falar de uma reparação de tantos e tantos séculos de problemas, mas você acha que fará uma diferença notável em relação ao que era a gestão da FUNAI, digo dos governos progressistas ou vamos ignorar o governo Bolsonaro, que foi essa loucura, mas do que era a FUNAI antes e foi no passado? Você acha que se notará uma diferença assim, crucial? O que você acha que virá de novidade e de interessante nesse novo contexto? É muito interessante a sua pergunta, Sérgio, porque, de fato, né, e a matéria procura descrever isso, nós vivemos um momento histórico em relação à representação dos povos indígenas no governo, né? Ela nunca se deu dessa forma, mesmo os governos petistas, né, que antecederam lá o golpe, os governos Temer e Bolsonaro, apesar de ter uma participação mais efetiva no processo decisório, nenhum representante de nenhum povo indígena integrou de fato o governo. Dessa vez nós temos a criação de um novo ministério, né, que é o Ministério dos Povos Indígenas, o MPI, e como você falou, a FUNAI, né, que passa a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ela sai da alçada do Ministério da Justiça e passa para a alçada desse novo ministério. A Sônia Guajajara é ministra, que vai ficar à frente da FUNAI, e a Joênia Wapichana, ex-deputada federal da Rede, que não se reelegeu para estar com essa importante tarefa. Eu acredito sim, Sérgio, baseado no que eu vi, né, no que as lideranças indígenas falaram, que seja um momento diferenciado, porque em diversos momentos eles até foram chamados a integrar a instância de governo, não quiseram, mas dessa vez eles perceberam que após os 4 anos de pesadelo, né, que foi para os povos indígenas brasileiros, o governo Bolsonaro, eles tinham necessidade de tomar em mãos essa iniciativa de reconstruir, ressignificar e revalorizar a participação indígena, não somente no governo, como na sociedade brasileira. E eles vão ter 2 grandes desafios pela frente. Logo de cara, o primeiro, a demarcação de terras, né, voltar a demarcar terras indígenas no Brasil, e o segundo, a questão da violência, né, sobretudo ligado ao garimpo ilegal. Temos também outros tipos de crime, biopirataria, narcotráfico, enfim, várias modalidades criminosas hoje instaladas nas terras indígenas brasileiras, em outras unidades de conservação também, e é urgente que se retire, né, que se desintruse, né, essas pessoas, esses garimpeiros ilegais das áreas indígenas, e para isso a FUNAI vai ter que contar com o apoio da Polícia Federal, do IBAMA, que vem renovado e também fortalecido, Instituto Chico Mendes. Quer dizer, a expectativa realmente de uma mudança muito grande, de todos os envolvidos, de uma mudança muito grande nessa área, Sérgio. O Marcos Cesani aqui faz 3 perguntas, eu vou fazer essa primeira para cada um de nós responder da forma mais simples possível. Vocês acreditam, sinceramente, na possibilidade de prisão do Bolsonaro? Eu já digo há muito tempo que não. Eu acho que, sim, ele enfrentará processo provavelmente, muitos na primeira instância, mas é um longo trajeto até lá, e do ponto de vista de coisas que tem relação com a administração pública na época da presidência, ainda está na mão do Augusto Aras. Além de tudo, pelas regras da presidência, depois que você deixa o cargo, você não pode ficar sendo julgado por atos que você fez ou tomou, ou decisões que você tomou naquele período. Tem várias restrições para isso. Então, eu, particularmente, acho que não. Que ele enfrentará alguns processos de primeira instância relativos à Covid e outras coisas, mas não vejo essa possibilidade. Thaís? Eu concordo com você, Sérgio. Eu acho que essa é uma bandeira concordo que ele pode ser julgado em alguns processos. Essa é uma bandeira que politicamente, no debate público, vários atores vão levantar, né? Especialmente essa ala do universo jurídico que está ligado ao PT, que contribuiu que lutou durante o tempo que o presidente Lula esteve preso. Então, essa é uma bandeira política, parte da sociedade espera isso. Eu não vejo, para além das questões judiciais que são complexas,
clima político de fato para que isso aconteça, porque essa oposição antidemocrática que está nas ruas, agora está vivendo um momento de arrefecimento. Depois da posse, o acampamento em Brasília perdeu quórum, começou a rarear a comida, em alguns outros lugares isso está rolando também, o que não quer dizer que outros eventos futuros não possam fazer com que essas pessoas voltem para as ruas, uma oposição que é armada e que não tem qualquer apreço pelas instituições, pela democracia. Então, acho que o clima ainda é muito delicado para que um ato tão drástico quanto a prisão do Bolsonaro ou a prisão de algum general, ainda que um general de reserva, possa ocorrer nos próximos anos. É um debate que a gente vai ter, acho que politicamente, né? Vão tentar pautar isso do ponto de vista político, é uma bandeira, mas a possibilidade real disso acontecer, a meu ver, é pequena também. Maurício. Bom, eu assino embaixo, eu acho que, além disso que a Thaís falou, nós temos também a tradição histórica do Brasil, né, de acomodar sempre, né, desde o descobrimento, o Brasil é um país que em sua história acomoda, anistia, esquece, né? Agora, eu quero ressaltar aqui o quanto isso é perigoso também, né? E o quanto isso contribuiu para a própria ascensão do Bolsonaro ao poder, né? O fato do Brasil não ter julgado os crimes da ditadura, não ter olhado para isso da forma como nossos vizinhos olharam, até que ponto isso não foi uns elementos que provocou essa ascensão do bolsonarismo e chegar onde nós chegamos, né? Quer dizer, é uma questão delicada, concordo com a Thaís, concordo com você, mas precisamos ver algum tipo de punição, essa é a minha opinião, em relação não só no Bolsonaro, mas para baixo também, para quem está acampado, para os empresários que fomentaram tudo isso, para poder dar um tipo de resposta. E aí a gente está falando da cacofonia do governo e de algumas divergências públicas que já foram pontuadas aí, inclusive pela imprensa, mas eu acho que o primeiro calcanhar de Aquiles, de fato, que o governo vai enfrentar vai ser essa questão. A gente viu o discurso do ministro José Múcio Monteiro falando, eu tinha parentes meus, somos amigos, temos que propor diálogo, quer dizer, já no sentido claramente de conciliação, enquanto o ministro da Justiça, Flávio Dino, fala que não, que tem que ser punido. Quer dizer, eu acho que esse embate vai ser o primeiro embate, de fato, político dentro do governo Lula. O Lula, no seu discurso no Congresso, também falou em punição para quem cometeu crimes. E os processos no Supremo continuam andando. A pergunta era especificamente sobre a prisão do Bolsonaro. Eu acho que outros podem responder, não só esses acusados de financiar a tentativa de golpe, de fazer ato antidemocrático. A Carla Zambelli mesmo está sofrendo com decisões do Gilmar Mendes de apreensão de armas. O próprio Pazuello, no futuro, pode ser processado por sua inação e os crimes que cometeu como ministro da Saúde. Há muitas coisas em aberto aí, mas especificamente sobre a prisão do Bolsonaro, que me parece ser mais complicado. O Cesani pergunta também sobre esse movimento grevista, que é mais uma invenção das fake news bolsonaristas. Ano passado eles já tinham falado de greve geral, e agora chamam de novo. Até o Cacá me mandou aqui uma chamada da greve geral, e olha a situação do país. A produção está caindo, o ritmo da economia está perto, todo mundo precisando ganhar dinheiro. Aí o cara fala, feche sua empresa, indústria e fábrica, empresa e comércio, e vamos lutar contra o comunismo. Aí vamos ficar esperando para ver quantos vão fechar o comércio para lutar contra o comunismo. Enquanto a retirada de quem está na frente do quartel, eu acho que vai ser esse movimento espontâneo mesmo, embora o que o José Múcio deveria ter feito, o Cesani, era determinar para os novos comandantes que dispersassem, porque a região na frente dos quartéis é área militar. As polícias locais de segurança pública, mesmo que se quisesse, a polícia militar e a polícia civil, não podem agir naquelas regiões. Só o exército, o próprio exército pode cuidar disso. Então, deveria ter determinado. Não vai acontecer, porque a gente tem visto como tem sido a posse aí dos novos comandantes militares, e a má vontade e o golpismo que eles continuam carregando. Mas eu acho que vai ser uma dispersão natural. A gente tem visto aí, como a Thaís ressaltou, começou a minguar o dinheiro que sustentava essa brincadeira, né? Vai faltar comida, vai faltar estrutura, a mídia vai deixar de dar atenção, então daqui a pouco não vai ser mais legal estar ali, as pessoas vão voltar à vida normal, vão lembrar que tem casa, família, cachorro, emprego para cuidar, namorado, e é isso, mas eles vão estar ali à espreita. Eu acho que qual é o grande desafio do governo Lula? É que qualquer outra crise ou qualquer outro escândalo, real ou fabricado, ele tende a tomar uma dimensão maior e remobilizar essas forças.
a paciência também para qualquer erro real ou fabricado ficou muito menor do que era no passado. Então, o governo Lula vai ter que, desde o início, cuidar disso. Ele não terá a lua de mel, embora essa primeira semana tenha sido de uma semana com esses pequenos atritos ou não. Foi uma semana muito boa, muito interessante para o governo Lula. A própria festa da posse mostrou um outro clima para o país. A mídia internacional cobriu isso com muita boa vontade, com muita alegria, com muita esperança. A própria mídia brasileira também foi muito, vamos dizer assim, menos crítica do que foi em outros momentos. Então, foi uma semana de ganho para o governo Lula. Mas daqui para frente a coisa tende a piorar. As cobranças vão chegar, a urgência de tomar certas iniciativas aumenta. Então, esse é o clima que está se vivendo, de forma geral. Agora, Thaís e Maurício, começando pela Thaís, o que vocês apontam dessa semana? Assim, o que mais chamou a atenção, a gente para seguir aqui para os finalmente? O que mais chamou a atenção, Thaís, nessa primeira semana? Nessa primeira semana, Sérgio, acho que além dos assuntos que a gente comentou aqui, que é posse, que é a organização aí do governo nessa primeira semana, das posses dos ministros, tem algumas questões nos estados que me chamam a atenção e que, diante da importância desses temas de Brasília, ficaram algo ofuscadas, que é como as coisas estão se organizando aqui em São Paulo, né? Havia aquela dúvida se o governo Tarcísio representaria, de fato, uma guarida para o bolsonarismo desempoderado a nível federal, se esse seria o governo de um tecnocrata, né, se ele logo se alinharia ali ao PSD do Kassab, mas o que a gente tem até agora são evidências de que o bolsonarismo ideológico, né, essa ala ligada à religião, a gênero, a combates a direitos civis, essa linha dura da segurança pública tem espaço aqui sim, né, o governo Tarcísio tem avançado com essa proposta de acabar com o projeto que instalou câmeras nos uniformes dos policiais aqui em São Paulo, o projeto Olho Vivo. O Ministério dos Direitos Humanos, que agora é chefiado pelo Silvio Almeida, já se manifestou contrário a essa intenção. Começam a despontar também ali declarações da nova secretária da Mulher, que é uma vereadora chamada Sonaira Fernandes, bolsonarista, foi apoiada pela família Bolsonaro aqui, e é uma figura, uma espécie de pequena Damares, que ganha poder aqui em São Paulo, né? É importante lembrar que ela é evangélica e espera-se, né? Tem-se uma expectativa aí já há alguns meses de que o governo Tarcísio vá acomodar certos nomes da Igreja Universal ligados aos republicanos que também perdem acesso ao Planalto diante dessa mudança de governo e que devem desembarcar por aqui. Então, o que a gente tem até agora, né, janeiro ainda, mas são movimentos que indicam, sim, que o governo Tarcísio vai, pelo menos em certa medida, servir de guarida para o bolsonarismo. Vai ser meso-bolsonarismo, meso-caçabismo. Caçabista, né? A parte que tem dinheiro. Uma pizza meio a meio. É isso. Onde tem dinheiro é o caçabe, onde tem ideologia é o bolsonarismo. É o bolsonarismo. Maurício. Sérgio, Thaís, o que me chamou a atenção nesses últimos dias, né, no meio dessas posses, aí tivemos mais de 30 posses, de atos de posse de ministro, foi a emoção que tomou conta da audiência em alguns ministérios específicos, né, justamente alguns ministérios muito simbólicos para guardar a esperança política das pessoas, de um povo, né, digamos assim, e que foi muito massacrado no governo Bolsonaro. Né? Aí eu cito, como nós já falamos aqui hoje no programa, o Ministério dos Direitos Humanos, o discurso do Silvio Almeida foi belíssimo, talvez o melhor de todos os ministros que entraram, emocionou muita gente, teve gente que foi às lágrimas lá no auditório. A mesma coisa aconteceu na posse da Marina Silva, em relação ao meio ambiente, né, tão degradado também. Luciana Santos, na ciência e tecnologia, Camilo na cultura, Nise na saúde. Nós tivemos vários momentos de a gente ver servidores e populares que estavam ali realmente emocionados com a expectativa de fazer com que o país volte a fazer a política boa para seus cidadãos nessas áreas tão importantes. Isso me emocionou um pouco também e foi o destaque para mim da semana. Maravilha. Camilo Santana na educação, Maurício. Sim, desculpa. Bem, eu quero lembrar dos dois funerais que a gente assistiu essa semana. O primeiro do Pelé,
como eu escrevi num texto ali, são duas religiões. Pelé é o rei, mas também é uma divindade do futebol, e recebeu as homenagens devidas. Infelizmente, os nossos atuais chamados ditos craques, nenhum deles compareceu, né? Provavelmente porque não tinha uma festa ali, não tinha um ganho financeiro, mas a gente teve uma cena que me emocionou muito nessa história, que foi, até quem acabou transmitindo foi a ESPN, que foi do nosso colunista Afonsinho, aos prantos na porta da Vila Belmiro, ele que decidiu de um dia para o outro, assim, de supetão ir para Santos. Ele mora no Rio de Janeiro, pegou um ônibus, mora na ilha de Paquetá, inclusive, pegou um ônibus e foi a Santos para se despedir do Pelé. Ele que teve a honra de conviver ali com o Pelé em alguns momentos, no fim da carreira do Pelé, e para mim foi uma cena muito emocionante. O Afonsinho, que é uma figura realmente fora do esquadro neste mundo do futebol brasileiro. E o outro foi o funeral do Ratzinger, este já fica uma nota, vamos dizer assim, mais agridoce. O Ratzinger, que foi, vamos dizer assim, um grande vassalo do João Paulo II, ele que cuidou do antigo Santo Ofício e foi o responsável por desmantelar a teologia da libertação na América Latina, com os resultados que a gente vê hoje. A igreja perdeu muita força na América Latina, e eu, como outros analistas e como outros especialistas, eu não sou especialista nessa área, mas quem acompanha essa área, atribui muito também desse avanço neopentecostal evangélico à destruição dessa base social que a Igreja Católica tinha na América Latina. Tudo isso dentro do contexto da Guerra Fria, do combate ao comunismo. A gente sabe, por exemplo, que o Vaticano atuou fortemente para a derrubada, para o fim da União Soviética, e usou métodos, vamos dizer assim, pouco católicos, para fazer uma referência. O Banco do Vaticano, por exemplo, recebia dinheiro de mafiosos, de ditadores, lavava dinheiro, e parte disso foi convertido na luta contra o comunismo. Então, o Ratzinger morreu, ele que é o Papa que renunciou, o primeiro a renunciar em 6 séculos, e acabou abrindo a porta para um substituto que é o avesso dele, né? O Papa Francisco, ou pelo menos tenta reaproximar a igreja dos fiéis, tenta ouvir, é mais universal, mais preocupado com os problemas de quem tem fé do que com os dogmas da igreja. Mas, de qualquer forma, foi uma grande despedida. Mais de 50 mil católicos passaram lá pelo Vaticano no velório, e hoje o Ratzinger foi enterrado. Então, esses são os dois obituários, vamos dizer assim, mais marcantes da semana. Eu agradeço muito quem nos acompanhou nesse primeiro programa do ano. Estamos de volta, como eu disse, não só um ano novo, um Brasil novo. Thaís, Maurício, muito obrigado aqui mais uma vez por participar desse programa. Eu agradeço também quem nos acompanhou até agora, e até a próxima. Muito obrigada a você, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.